Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos chegando na reta final das avaliações do primeiro BI e hoje nós faremos a prova de redação, ok? A avaliação de redação. A avaliação de redação, gente, ela é um pouquinho diferente das outras. Eu vou explicar alguns itens da avaliação, prestem muita atenção, tá bom? Essa avaliação de redação, ela é dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Na parte 1, nós vamos falar sobre a estrutura da redação. Nós estudamos alguns itens sobre as estruturas da redação. Por exemplo, nós estudamos dicas para uma boa redação. Lembra, no comecinho do ano, a primeira coisa que eu dei para vocês, uma folhinha que nós colamos lá no caderno de português, está na primeira página, pelo menos todos deveriam estar colados na página, com as 10 dicas de redação. Lembram, né? Então, o que você precisa fazer para elaborar uma ótima redação? A Pro deu 10 dicas importantíssimas, ok? Depois, nós trabalhamos o texto dissertação. O que é um texto dissertativo? Lembram, né? Tá lá na pasta catálogo, tá? Então, vocês vão estudar esse texto. O que é um texto dissertativo? Olha só, o que nós vamos usar? O que é um texto dissertativo e a estrutura dele. Qual a estrutura do texto dissertativo? Lembram? Desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão? Tá? São os termos, são a estrutura do texto dissertativo, tá? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembram? Vocês chegaram para mim falando começo, meio e fim, Pro. E nós aprendemos os termos técnicos, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão das ideias, ok? Então, precisa retomar o texto dissertativo, tá bom? Depois, o que é um texto descritivo? O que é descrever? Uma redação descritiva. Um texto descritivo também está na pasta catálogo. A Pro imprimiu na folha de atividades e está na pasta catálogo, ok? Então, texto descritivo, ele está falando, né, pessoal? Descrever. O que é descrever? Das características do personagem, das características do local, né, do lugar que está acontecendo o fato. Então, também retomar o texto descritivo, ok? E trabalhamos também pontuação, né? Que são várias. Vírgula, interrogação, exclamação, 2 pontos, travessão. Então, na avaliação de vocês também vai ter exercícios lá pedindo pontuação. Vai pedir vírgula, interrogação, exclamação, 2 pontos, travessão, tá? Então, vocês precisam retomar o texto de pontuação, que a Pro também colocou na pasta catálogo, certo? Então, essa aqui é a parte 1. A parte 1 fala sobre a estrutura e sobre gramática na redação, tá ok? Essa parte 1, ela tem o valor de 20 pontos. Tem as questões lá para você responder. E ela tem um valor de 20 pontos, ok? 2 pontos no caso, né? Porque nossa prova vale 7. Então, ela tem um valor de 2 pontos, tá bom? E na parte 2, você tem que seguir os comandos. Tem que seguir o que a Pro tá pedindo ali. Eu até coloquei lá. Essa parte 2 aqui, ó. Essa parte 1 vale 2. E essa parte aqui, gente, ó, vale 5. Para dar o 7 da avaliação, tá? Então, essa parte aqui é super importante, ok? Vai estar assim, ó. Antes de iniciar sua avaliação, leia atentamente as observações embaixo. Então, eu estou dando algumas regras que você é obrigado a seguir antes de começar a escrever seu texto, tá bom? Principal, você não pode deixar de começar o texto, colocar o título. Se não colocar o título, você vai perder ponto. Tem que colocar o título na sua redação. Cuidado com a pontuação. Letra maiúscula no início das frases. E obedecer parágrafos, gente. Parágrafo não pode começar aqui, ó, no cantinho da linha. Tem que dar o espaço, ó lá, ó, para começar o parágrafo. E depois seguir esse parágrafo, ok? Outra coisa que não pode acontecer, você não pode esquecer de pontuar o seu texto.
ok? Você tem que pontuar o seu texto. Não pode haver rasuras, cuidado com os erros ortográficos. Tem dúvida? Para hoje eu dei essa dica muitas vezes para vocês. Tem dúvida? Pega um papelzinho à parte, escreve a palavra do jeito que você acha que é e olha. Se você tiver dúvida, se é com 2 R, se é com S, se é com cedilha, escreve a sua dúvida ao lado. Aí você compara as palavrinhas e vê qual está certa e qual está errada. Ok? Você vai, na hora que você lê, você vai lembrar se a palavrinha está escrito certo ou errada. Tá bom? Outra coisa, faça um rascunho atrás da folha, gente. Atrás da última folha aqui, ó. Vocês vão ter essa folha aqui, tá vendo, ó? Vai ser a folha da redação, vocês vão escrever aqui. Mas não passem, não escrevam a caneta aqui ainda. Façam um rascunho atrás da folha ou numa folha de caderno, ok? E por último, vocês vão passar limpo, depois que vocês lerem de novo a redação, fizerem a revisão ortográfica, se tá tudo certinho. Eu tenho que escrever no mínimo 3 parágrafos. O texto não pode ter menos de 3 parágrafos. E o texto que eu tô pedindo hoje, eu quero no mínimo 15 linhas e no máximo 20, tá? Tem que respeitar esse número de linhas que a Pro pediu. Eu dei até uma margem para mais aí, mas não dei margem para menos. Tá bom, pessoal? Então, vocês têm que respeitar, ok? Haverá desconto se não for seguido o mínimo e o máximo de linhas pedido no texto. Então, entre 15 e 20, tá? O texto vai ter que ser dissertativo. Se o texto tem que ser dissertativo, a estrutura dele, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá vendo? No mínimo 3 parágrafos, ok? Você pode fazer mais parágrafos. Não pode haver rasura. Você não pode rabiscar o seu texto. Por isso que você deve pegar uma folha de caderno, fazer um rascunho a lápis, ler a sua redação, procurar erros, ver se você fez os parágrafos direitinho, ver se você escreveu o início da frase com letra maiúscula, ver se você escreveu o nome próprio com letra maiúscula, tá, gente? São detalhes importantíssimos na redação, ok? E, por último, não pode fugir do tema que eu tô pedindo, tá bom? Você vai ler o tema aí que eu tô pedindo e você não pode fugir do tema que eu estou pedindo. Ok? Deixa eu olhar aqui. Eu comecei um texto, tá? E você vai terminar ele, tá? Eu dei o início do texto para você e você vai dar continuidade na ideia. Então, não pode fugir desse tema, tá? Não pode falar de outra coisa que não seja esse tema que a Pro colocou na avaliação. Tá bom, pessoal? Isso também perde muitos pontos, tá? Então, prestem muita atenção, leiam muito essa avaliação. Essa avaliação é importantíssima, ela é cheia de detalhes que você deve cumprir. Ok, pessoal? Então, eu quero que vocês tenham uma avaliação abençoada, que vocês se dediquem a ela. Não esqueçam, vou falar de novo, façam um rascunho a lápis, leia a redação antes de passar a limpo. Tá bom, pessoal? Caprichem nela, ok? Então, tenham todos uma excelente avaliação.